Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus pia, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, minha gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, galera da Água com Gás e Café Sem Açúcar, eu sou Stephanie Matanó. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. Quero agradecer a audiência, sejam muito bem-vindos. Você que já acompanha o podcast Eu Amo Curitiba, já desde o primeiro episódio, estamos no 25º episódio, quase terminando. Temos 30, então em março a gente encerra essa primeira temporada. Eu quero agradecer você que está acompanhando a gente desde o início e você que está caindo de paraquedas hoje aqui, é a primeira vez, né, acompanhando o podcast, já sabe, gente, fica o convite especial. Você que está acompanhando só pelo radinho, pela Banda B, fica o convite de você entrar no nosso YouTube, @BandaBOficial, e assistir os episódios que tem imagens de todos os lugares onde a gente esteve, imagens das pessoas que a gente conversou. É praticamente um programa de TV, então é um convite para você que também às vezes não pode ir até esses lugares, não mora em Curitiba, mas ama Curitiba e quer conhecer Curitiba, pretende vir a Curitiba, ou mesmo para assistir, para conhecer e depois ir fazer esses passeios pela cidade. É muito legal conhecer aonde a gente vive, né, Stephanie? E para quem tá acompanhando a temporada de verão do podcast, tá percebendo que tem muita opção de lazer para você passear pela cidade, conhecer coisas novas, e a gente tá trazendo essas dicas para você, né, Mari? Com certeza, com certeza. Olha, eu estive no Museu da Imagem e do Som. Estive lá para conhecer. E confesso, né, nascida aqui em Curitiba, trabalho com comunicação e não tinha ido ainda no Museu da Imagem e do Som. Entrado, feito a visita, não tinha ido, sabe? Não tenho vergonha de falar, porque eu acho que realmente isso é um hábito ruim, né? De quem é da região, não é só do curitibano. Quando eu morei no Rio de Janeiro também, eu cheguei lá e quis conhecer os lugares, e tinha gente que já morava há 15, 20 anos lá. Ai, nunca fui no Pão de Açúcar, né? Então a gente tem isso. E eu acho que assim, gente, tá sendo uma experiência tão legal pra mim fazer essas reportagens, ir até os lugares, porque tá sendo uma oportunidade de conhecer também, né, Stephanie? Para quem também tá acostumado, às vezes, com o museu, tem uma questão do MIS, né? Todo mundo tá acostumado com obras expositivas que é um quadro que tá ali, né? É uma escultura. E o MIS tem vários tipos de mídias, né? Para você desfrutar ali. E você vai contar mais detalhes também pra gente, né, Mari? Com certeza, vou falar dessa tipologia, né? Que são os tipos de mídia que você encontra lá, mas ele é um acervo de audiovisual. Tudo que é relacionado à imagem e ao som. Então, é um acervo gigantesco, e o MIS, ele não só organiza e produz as exposições dentro do museu, não. O MIS promove e produz muitas atividades e exposições itinerantes também. E como a gente está em período de verão e férias, também já fica o convite para você, gente, que está indo para o litoral paranaense. Tem uma exposição que já está em cartaz, uma exposição fotográfica lindíssima, que está em cartaz, sabe aonde, Stephanie? Onde? Eu acho que você conhece esse lugar, porque ele é muito precioso,
que é a Ferroviária Antiga de Antonina. Aquele espaço lindíssimo, cinematográfico, né? Ai, que vontade de fazer um videoclipe lá, hein? Da estação ferroviária, gente, de Antonina, ela é histórica. E com essa exposição, que eu achei muito legal, assim, a ideia, inclusive, né, de ocupar espaços que não foram pensados para isso, a fim de levar as pessoas lá para conhecerem também a estação ferroviária, né? Muito legal. Que é muito histórica. Eu fui também conhecer os bastidores, Stephanie, de como que funciona o museu. E claro que eu falei com a diretora de lá, que é a Mirelle Camargo. Tem um conhecimento, uma história muito legal. E a primeira entrevista com ela, né? Esse primeiro momento, eu quis saber dela sobre os desafios e como que é cuidar de um museu como o MIS. Vamos acompanhar? Mirelle, me conta, como é que foi esse desafio de assumir a direção do MIS ainda na pandemia, né? Porque foi 2021, ainda estava aquele fecha, abre, fecha. E o que você enfrentou? Tanto como desafio pessoal mesmo e profissional, mas por estar assumindo nesse momento. Realmente foi um momento super desafiador, porque eu tinha que observar que o acervo tinha ficado 1 ano e meio sem ser manipulado, né? A instituição perdeu o ritmo de visitação, então a gente teve que trabalhar tudo isso, partindo do ritmo de novas visitações, novas exposições, tratamento do acervo, novos espaços. O desafio inicial que a pandemia nos trouxe foi esse, né? E também o ritmo, porque o ritmo todo mudou, a dinâmica tinha sido outra. A dinâmica da pandemia, além dos teletrabalhos, né, das ações que ficaram mais direcionadas dentro das nossas casas, as informações vinham muito mastigadas a partir de pequenos formatos, em vídeos de poucos minutos, algumas conversas online. O MIS era online e ele tinha que voltar a ser vivo. Não que ele tivesse morrido nesse período, mas ele estava vivendo só online. Então a gente teve que retomar essa vida dele, né? Novas exposições, o público diversificado, o reinício das atividades, o formato de acesso à pesquisa mudou. Porque o acesso à pesquisa antes da pandemia, na maioria dos museus, ele não era tão digital, ele era mais físico. As pessoas vinham até a instituição, faziam as pesquisas nos acervos analógicos, faziam uma pesquisa em caráter pessoal. Hoje não, o pós-pandemia trouxe novas formas de acessar esses acervos, né? Como é que a gente ia disponibilizar isso? O acervo aqui do MIS é um dos maiores da América Latina. São 3 milhões de itens, né, do acervo. E como colocar isso, organizar tudo isso foi um grande desafio que você comentou comigo. Né? Ainda né? São 3 milhões de itens, ele é um dos maiores da América Latina na tipologia imagem e som, né? Vou deixar claro que nos museus de imagem e som e nos museus que tratam essa tipologia de acervo, a gente tem muita diversidade e muitas coisas pequenas, né? Os museus de imagem do som, eles têm mais do que obras de arte, eles têm suportes artísticos. Então esse também é um grande desafio de um museu de imagem do som, porque o que são os suportes artísticos? É onde está aquele filme, é o negativo, é o rolo de filme, é a fita cassete, é o DVD, é o VHS. O edifício, né, do Museu da Imagem do Som, construído ali entre os anos de 1870 e 1880 pelo engenheiro de origem italiana Ernesto Guaita, é patrimônio histórico e cultural tombado pelo Estado desde 1977 e faz ligação da antiga estação ferroviária e o passeio público. As histórias e a memória do MIS estão estampadas literalmente nas paredes. Vamos acompanhar? Então, esse prédio chama-se Palácio da Liberdade, né? Ele está na Rua Barão do Rio Branco, número 395. E a história desse prédio é incrível, porque a Rua Barão do Rio Branco, Mari, era uma rua que chamava Rua da Liberdade e ligava a estação do trem ao Marco Zero na Praça Tiradentes. Ela era uma rua estrutural no final do século XIX e início do século XX. Essa casa foi construída por esse engenheiro, era um engenheiro de telégrafos e tal.
e foi construída por um engenheiro muito importante do Pará, que residiu no Paraná, chamado Ernesto Guaita, o mesmo que construiu o prédio da Câmara de Vereadores e um prédio que hoje é o Banco Itaú, ali na Rua 15, que foi todo reformado e restaurado. Quando foi construído era para ser residência, em 1870 mais ou menos ensinou a construção. Residiu aqui a partir de 1880 e com o advento da proclamação da República em 89, o estado do Paraná, que deixou de ser província e precisava ser estado, precisava de uma sede. A União comprou esse prédio, transformou ele, então quando a gente entra no prédio, ele tem as memórias desse momento, essas pinturas que contam ao brasão do estado, né? Contam essa história de quando aqui foi Palácio do Governo. Então o primeiro governador do estado do Paraná foi nesse prédio. Isso é uma pintura original de quando o prédio foi construído, né? É uma memória pictórica do prédio. Então a gente tem um projeto de recuperação dessas memórias pictóricas e de recuperação dessa área de entrada do prédio, né? Em 1937, o palácio mudou para onde hoje é o Museu Paranaense, para o Palácio Casa Garmarter, e aqui passou a ser Secretaria de Justiça, Chefatura de Polícia, porque quando um prédio é histórico, Mari, a gente tem alguns problemas de não pode furar parede, tem vários não podes por conta do tombamento. Então a gente vai fazer adaptações internas no prédio para que não fira essa originalidade do prédio e que torne ele mais moderno, com interatividade, com inteligência artificial, com imagens projetadas. A gente já tem imagens projetadas, mas a gente vai ampliar esse processo de imagens projetadas, até porque a gente está vivendo num momento dessa necessidade, dessa sensação, né? Do pertencimento. Então você se sente dentro da imagem quando ela é projetada em 3D, quando o som está falando com você também ali, você está ouvindo todas essas memórias que a gente guarda aqui, sonoras, por exemplo, a partir do final desse ano elas vão estar disponíveis para todos os visitantes. Olha, apesar, né, da arquitetura e edificação do MIS guardar diversas histórias, como foi falado agora, o acervo do museu, gente, é surpreendente. E pelo site do MIS é possível conferir diversos conteúdos. Você que está assistindo já vai ver aqui no GC, na descrição, mas é só procurar ali o site do Museu da Imagem e do Som de Curitiba e para você conferir esses conteúdos que são muito especiais. Mas, além da relação histórica, a própria Mirelle tem uma relação pessoal, curiosa, com a família dela e com a história do museu. Então, ela assumiu, né? Não faz tanto tempo assim, mas a história dela já é antiga e a gente vai acompanhar agora. Então, eu tenho várias memórias e várias exposições que eu estive aqui. Mas o que mais me toca é um acervo do Jesus Santoro, que nós temos aqui. O Jesus Santoro foi um fotógrafo incrível que a gente teve, não era curitibano, mas se intitulou curitibano e paranaense, ele era mineiro, mas ele veio para o Paraná e construiu a vida dele aqui, não só como fotógrafo de fotojornalismo, mas foto de paisagem e artista plástico. E o Jesus tinha uma relação pessoal comigo e com a minha família. Ele, no final da vida, ele terminou a vida dele morando no espaço que é da minha família e foi cuidado pela gente. Foi feita a doação desse acervo para cá, ele já morava conosco, né? Ele tinha um acervo gigantesco que ele fotografou dos anos 60, 70, 80, né? Foi feita essa doação para o MIS e foi feita uma entrevista com ele na minha casa, na qual eu participei. E daí, quando eu assumi aqui, minha memória afetiva ficou muito ligada a ele, a isso. E fui em busca desse material, né? Esse material está aqui, está preservado e a gente tem um lindo acervo do Jesus. E teve uma exposição sobre esse acervo, que foi no período que esse prédio que nós estamos hoje estava fechado em reforma. Então foi uma exposição que aconteceu no vão do Oscar Niemeyer, né? Do Museu Oscar Niemeyer, mas era uma exposição do MIS. E eu me lembro claramente dessa exposição, assim, da emoção que eu senti. Mas aqui já nesse prédio teve uma exposição do lápis, que foi lindíssima, eu tenho uma memória
deliciosa com essa exposição do mar. Uma referência do samba curitibano, né? Sem dúvida, ele é incrível. Ô Mirelle, tem esse projeto Memória Viva, né? Conta pra gente como é e como está sendo esse projeto. Então, o projeto Memória Viva, na verdade, é um resgate de um projeto do Valêncio Xavier, que foi diretor do MIS dos anos 90 e que, por sinal, é um ícone aqui do Paraná, né? Quem é paranaense, que é do audiovisual e que é do jornalismo, que é dessa área da cultura, ou já ouviu falar ou conhece alguma coisa de Valêncio Xavier, e ele foi diretor do MIS. Nesse período que ele foi diretor aqui, ele criou esse projeto chamado Memória Viva, que é depoimentos orais de personalidades, não só da arte, mas personalidades paranaenses como um todo. E dentro desse processo, inclusive essa entrevista do Jesus Santoro que eu falei, faz parte desse projeto Memória Viva. Nós retomamos esse projeto e dentro da retomada desse projeto tem o Memória Viva da Fotografia, que é homenagear fotógrafos vivos. E teve uma exposição que abriu esse projeto, que é a exposição de um fotógrafo chamado Kalkbrenner, um fotógrafo que hoje está com 93 anos e ainda fotografa. Nós abrimos esse projeto com uma exposição dele aqui, que foi emocionante, foi lindíssima, que trouxe todos os fotógrafos paranaenses mais respeitados, jornalistas. Ele foi fotógrafo do Diário do Paraná, dos jornais que já hoje nem existem mais, mas que estão na memória do paranaense, do curitibano, e foi um resgate lindíssimo da história da vida dele. Essa exposição realmente marcou muito meu coração. E falando, né, da relação dela com o audiovisual e da importância, né, do MIS enquanto espaço, né, para entendermos esses processos analógicos aí da fotografia, desde a revelação dos filmes até mesmo o mecanismo das outras técnicas, né, como a chapa de vidro, né, que estão expostas ali, a Mirelle vai contar um pouco mais pra gente sobre tudo isso. Vamos acompanhar? A gente está aqui na frente de umas fotos icônicas assim, do nosso acervo, que demonstra bem várias fases de fotografia. Essa foto, por exemplo, é uma foto de uma família rural na Lapa, né, com uma banda de jazz da Lapa, do início, meados dos anos 50. E essa foto, originalmente, foi feita em chapa de vidro. Tinha que se preparar para tirar uma única foto que saía numa chapa de vidro e que resultava numa revelação fotográfica. Então, quando ela fala de tipologia, isso é um tipo de material, né, físico, que o MIS é responsável pelo acervo disso, conservação. Exatamente, dessa conservar esses materiais originais. Essas chapas de vidro, para quem é da nova geração não sabe nem o que é um negativo, né? Mas as gerações um pouco mais antigas sabem o que eram os negativos. A chapa de vidro, ela vem antes ainda do negativo. Preservar essas matrizes nos dá a possibilidade de hoje reproduzir essas imagens e ampliá-las, digitalizá-las. O papel fotográfico, ele degenera com muita facilidade. Já essas matrizes, esses negativos, eles têm uma durabilidade muito grande. Os negativos em si, você veja, a gente tem chapas de vidro aqui que tem mais de 100 anos. Essa daqui também é legal você falar, Mirelle, a respeito do acervo do Palácio, que também é de responsabilidade do MIS. Exatamente. Toda e qualquer imagem e som gerado pelo governo do estado, está interligado à Assembleia Legislativa, a inaugurações de obras, tudo, acontecimentos importantes do estado, todo esse acervo, desde 1937, está sendo preservado, está com o MIS desde a criação do museu e é preservado a partir do ano de 1937. Ela é na visita do Papa em 1990, né? Tirada pelos profissionais que trabalhavam na Secretaria de Comunicação na época do governo do estado, e é uma foto super icônica porque ela é um momento em que está toda a cidade à espera da chegada do Papa João Paulo II. Então é uma foto linda que remete a mim, é uma lembrança afetiva também, porque eu estava lá. Desde essa data, o áudio do Papa dando a bênção, santo, e depois virou santo, o Santo Papa, né? E tá na Banda B todos os dias. Sério? De segunda a sexta-feira, a bênção do Santo Papa, na voz do Santo Papa, todos os dias, de segunda a sexta, na oração tradicional, né? Que é a oração do meio-dia.
Então, assim, você vê como é importante, né, a gente manter e ter preservar esses áudios, essas imagens. O que a gente está fazendo hoje vai ser material para quem vai estar lá na frente pensando também. Gente, agora o momento que eu mais me identifico, obviamente, que a gente vai falar sobre a sala de exposição dos aparelhos de rádio, que contam a história da comunicação também. Cada aparelho ali é de uma década, né, de um tempo. Então, é muito legal a gente conhecer a nossa história através desses aparelhos, né? Não só da fotografia, da filmagem, como do rádio, que está lá nos primórdios. E é muito interessante, né, a função que tem um museu de arquivar e manter a memória em áudio também. E a gente tem uma relação com isso, Stephanie. Até a gente mostrou ali a fotografia que tem da visita do Papa João Paulo II, que foi uma comoção em Curitiba. E a gente tem o áudio da bênção do Papa João Paulo II, desde a visita. Esse áudio foi captado, né? Não sei como que foi captado esse áudio, mas provavelmente por alguém ali relacionado ao museu. E esse áudio veio parar na banda B. E todos os dias, ao meio-dia, tem a bênção do Papa João de Deus, o Papa João Paulo II. E as pessoas são acostumadas, as pessoas colocam água na hora da bênção. E ele foi canonizado, né? Então, é a bênção do Santo Papa João de Deus. Aí eu pergunto pra você, Stephanie, às vezes as pessoas não sabem da importância, acham que é até besteira, né? Se investir tanto no museu. Não, gente, museu é isso. É memória, né? É memória. Inclusive, estou reunindo muitas coisas do meu pai, comunicador, radialista, que eu quero deixar lá pra quê, gente? Pra um dia a Violeta, minha filha, quando ela quiser pesquisar sobre o avô dela, os filhos da Violeta falam: nossa, o Luiz Carlos Martins, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ele foi uma grande personalidade, um grande comunicador de Curitiba. É o legado da comunicação, né? Assim como os museus têm o legado da arte, o museu ali... O MIS é a questão do audiovisual, que envolve as áreas da comunicação, do cinema, do audiovisual, do videoarte, né? Para quem ainda não conhece essa área e poder apreciar o que já foi feito e produzido na nossa cidade, né? A questão da nossa memória, tanto da comunicação quanto artística, é muito importante, né, Mari? Com certeza, gente. Quem faz produção assim e quer ter um lugar para você arquivar, para isso mesmo, para as novas gerações, para ficar ali eternizado aquele áudio, aquela imagem, você pode ir lá levar esse material, porque o MIS tem todo o cuidado para cuidar disso. Mas vamos lá para o VT do rádio para a gente ver um pouquinho, ouvir e ver, para quem está assistindo, esses aparelhos que são tão interessantes. O museu mostra para quem vier visitar a evolução, por exemplo, das TVs. Olha que legal essa sala, né? Ela tem TVs de várias épocas, ela vai falando da evolução das TVs, câmeras fotográficas, com imagens e fotografias na parede. Em exposição não está a mais antiga, né? Mas aquela da entrada, que estava do lado do microfone de onde você gravou o seu áudio, é uma das mais antigas da história, assim. Ela é do final do século XIX, início do século XX. A gente tem projetores. Aqui a gente começa a falar do cinema. Então, antes da gente ter streaming, antes da gente ter cinema 3D, os filmes eram gravados através desses projetores. Aqui são projetores de 16 milímetros. Eles eram lidos nessas moviolas. Temos vários tipos de projetor. Daí depois passou por um período mais moderno, esse tipo de câmera que gravava. Esse projetor é muito legal, porque ele é um projetor a querosene. A energia dele é através do querosene, ele projeta filmes a partir do querosene. Aqui é um projetor de Super 8. E os cortes, os filmes antigamente, eles eram feitos em grandes projetores, que a gente vai mostrar um já, bem grande. E daí o corte dos filmes eram feitos nessas mesas. E era captado, era projetado a partir desse tipo de projetor, que é um projetor a carvão do início do século XX,
que o que gerava energia para ele era o carvão, né? Lápis de carvão. Gente, essa sala aqui é a que eu mais estava ansiosa para conhecer, que é a sala dos aparelhos de rádio, né? Um mais incrível que o outro. Tem rádios aqui do início do século XX, né? Mas aqui eu acho a peça mais antiga desses móveis mesmo são essas que são da década de 50 e 60. Era moda nos anos 60 até o final dos anos 70, anos 80, os móveis que eram 3 em 1, que a gente chamava, né? Que era rádio, que era fita cassete, que era vitrola, alguns com televisão, alguns móveis tinham TV, vitrola e rádio. Quem é apaixonado por rádio, assim como eu, fica a dica, gente. Recomendo vir aqui apreciar esses móveis e também os radinhos. Agora a gente vai para a sala onde tem os radinhos, as vitrolas. É uma modernidade. Que tinha fita cassete e disco de vinil. De fita cassete, e rádio. De vinil, rádio e ainda a possibilidade de gravar de uma cassete para outra cassete. Que isso era modernidade. Isso era demais. Isso era show, gravava da própria rádio, pedia a música, gravava na fita cassete e depois fazia uma cópia pro amigo. E dava de presente. Exato. Pra ouvir, sabe onde, Mari? Vem nos Walkmans. Nos Walkmans, olha aqui. Olha esse radinho piquititivo. Ouvir nos Walkmans. Além, né, da exposição da Estação Ferroviária de Antonina, ainda assim o MIS abriga muitas outras exposições e obras importantíssimas para o Estado e assim para a cultura nacional também. E essa obra, e tem uma obra lá feita especialmente para o MIS, de um artista muito importante para o Estado, que é o Poti Lazarotto. Vamos acompanhar? Aqui, na verdade, tem muito mais do que TV, né? Aqui é uma cadeia, assim, onde tem os rolos de filme, as câmeras, as TVs, a rádio, os videocassetes, né? Várias câmeras de TV em várias fases, videocassete, DVD. Então é para demonstrar exatamente isso. Quando o artista criou isso, os artistas, isso é parte de uma exposição chamada Desver, uma exposição que está no MIS e que estará até março aqui no MIS, então dá tempo do pessoal ainda vir visitar. E é uma exposição que trabalha exatamente o que já é obsoleto. Eles pensaram exatamente nisso, né? Que isso acaba caindo no desver. Você não vê que você precisa de tudo isso para chegar numa imagem, para chegar num vídeo, para chegar num som. Tudo isso aqui faz parte de um processo para o produto final. E eu vou falar um pouco sobre esses lambes. É um trabalho da artista Bruna Alcântara. Ela fez uma intervenção com fotos do acervo, são retratos de mulheres do acervo do MIS. E o trabalho dessa artista, não sei se para quem não conhece, é um trabalho incrível. Ela faz intervenção através de pintura, costura, colagem em cima de materiais pré-existentes. Ela tem um trabalho belíssimo, ela trabalha com feminismo, então ela usou as fotos do acervo e transformou numa grande galeria, contando as histórias dessas mulheres fortes que o Paraná teve e simbolizando cada uma delas. E desse aqui, Mari, nós vamos aqui para a cereja do bolo, que é um painel feito por Poti Lazarotto, exclusivo para o MIS Paraná, em 1990. Foi um dos últimos objetos montados pelo Poti ainda em vida. E ele fez em homenagem ao MIS, então é um cameraman, né? Dá para ver esse desenho aqui. É um homem com uma câmera na mão, aqui é uma vitrola, né? É um material que remete ao MIS, conta um pouco da história do MIS. E ele fez para o Valêncio Xavier, que era um grande amigo dele, e doou essa obra para o MIS Paraná. E você que está acompanhando aí o episódio desde o início já ouviu a Mirelle falando, né, que ali o antigo Palácio da Liberdade já foi ocupado pela Polícia Civil. E agora a gente vai mostrar como a arte ela pode dar espaço para a consolidação de novos ares, né, para ambientes que até então eram utilizados de outra forma, né? E eu achei esse projeto muito desafiador, esse projeto que a Mirelle está encabeçando.
E muito importante, o ressignificar, mas sem perder a memória do que aquele espaço foi. Então eu vou deixar a Mirelle falar para vocês sobre esse novo projeto que já está acontecendo dentro do MIS. Vou mostrar para vocês uma questão bem curiosa. O MIS, ele passou por um processo de ampliação. A gente antes era só aquele prédio histórico que a gente já visitou, e agora a gente recebeu, a partir do início do ano de 2024, essa área aqui de trás, onde funcionava a triagem da Polícia Civil. Era um cárcere, como vocês podem ver, aqui é um presídio, né? E nós herdamos esse presídio, aqui tinham presos até 28 de fevereiro de 2023, e esse espaço, quando veio para nós, ele veio com o presídio junto, e a partir dessa aquisição do presídio, a gente vai repensar esses espaços e iniciar um projeto de 12 meses, chamado Cárcere, dentro desse espaço que nós batizamos como cadeia produtiva, que vai tratar questões de direitos humanos, questões carcerárias no Brasil, prevenção para não ter necessidade de vir para um cárcere ou retornar para cá. Então, até um projeto que envolve falar um pouco também de ressocialização do sistema prisional. É um projeto sério de direitos humanos, aproveitando o espaço que nós temos. E depois do término do projeto Cárcere, esse espaço onde são essas celas vão virar estúdios da cadeia produtiva, e esses estúdios vai ser uma área de criação, onde vão ser colocados estúdios de gravação de podcast, edição de filme, edição de sonora, gravação de sonoplastia, gravação musical, estúdio de revelação fotográfica. Ele vai ser um espaço criativo para criar novos profissionais, até mesmo tanto para os profissionais que já estão na área e que querem se formar, como também pessoas que podem, a partir da arte, não precisar vir parar num lugar desse, aprender com cultura que não precisa vir para um lugar desse. Então foi um ganho para a sociedade, tirar do centro da cidade de Curitiba um espaço que era destinado à repressão, substituir com cultura, né? Isso foi um ganho muito grande para a cultura, um ganho para o Paraná e um ganho para o cidadão paranaense. Aproveitando esse espaço que a gente recebeu, né, agora no último ano, e que a gente vai passar por uma reforma, para não deixar ele ocioso, a cadeia produtiva já está utilizando essa área para exibição de filmes. Então, hoje, o MIS tem esse espaço para passar filmes, fazer palestras, oficinas, e é um novo espaço que foi adaptado, que era utilizado era um vão livre que tinha nesse espaço aqui de trás do presídio, e que nós aproveitamos esse espaço para ter mais uma sala de cinema em Curitiba, uma sala pública de cinema. Ela não é uma sala moderna, mas é uma sala que supre, pode passar filmes locais, filmes experimentais, filmes históricos, além das oficinas, palestras, peças de teatro. Então aqui vai acontecer muita coisa em 2025, fiquem atentos na nossa programação. Por ser vizinho até da Belas Artes, que está aqui no prédio à frente do museu, a gente, todas as quartas-feiras, às 18 horas, das 18 às 19, as aulas são abertas dentro do espaço expositivo do museu. Então a gente tem programações de todos os estilos, desde música, exposições, mostras de filme, oficinas, palestras, peças teatrais. Interessantíssimo essa questão de ressignificar o espaço, né? Que ora foi algo que representasse violência ou contenção, né? Para arte e cultura. A gente vai poder usar o espaço, gente. A gente vai produzir arte. Então, um espaço que estava destinado à segurança pública agora se transforma no espaço para a arte. Muito bom. E para você que ficou curioso e quer conhecer esse espaço maravilhoso que a gente acabou mostrando aqui do MIS, eu vou te falar o horário do funcionamento, tá? Vai estar aqui na legenda, mas para quem tá ouvindo no rádio é de terça a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Nos sábados e domingos é das 10 às 18, então tem programa pro fim de semana, hein, gente? Só na segunda-feira que fica fechado, assim como o passeio público também. É a tradição, né, de alguns espaços fecharem na segunda para estarem disponíveis no fim de semana. A entrada é gratuita para todos os dias, tá? E também tem o endereço, tá? É a Rua Barão do Rio Branco 395, é o Palácio da
liberdade. Mari, você também deixou uma dica cultural, né? Para quem for no MIS e está a fim de eternizar a sua voz. E não é pelas redes sociais não, né? Vamos acompanhar? E você que está passando pela Rua Barão do Rio Branco, resolveu, não tenho nada para fazer, vou entrar? Pode entrar. Entra, a casa é sua, o MIS é seu também. E aí você pode deixar os seus pertences, ali tem um guarda-volumes, e começar a visitação. Mas antes de começar a visitação ou depois, fica a seu critério, você pode deixar um registro aqui de uma gravação na sua voz que vai ficar aqui no acervo do MIS. Vamos lá, tô apertando aqui o REC do gravador, fita cassete. Oi pessoal do MIS, aqui é a Mariana Martins, eu estou aqui hoje é dia 9 de janeiro de 2025, eu vim fazer uma reportagem com a Mirelle Camargo, que é atual diretora aqui do MIS, para o podcast Eu Amo Curitiba. Está sendo uma experiência incrível, muito grandiosa, um trabalho digno de muito respeito por manter viva a memória da nossa cidade, da nossa história também pelo audiovisual. Eu achei o máximo, né? Porque quando você vai no museu, você sempre tem aquele caderninho, que lá também tem o caderninho ali para você anotar e registrar a sua visita. Mas poder registrar em áudio, eu achei sensacional mesmo. E assim, gente, fica uma dica. Sempre que você for a um museu e você tiver a oportunidade de fazer uma visita guiada, essa visita será muito mais rica em informações, porque às vezes a gente vai ali, tem ali uma informaçãozinha sempre por escrito, tal, na peça que você está vendo, na obra de arte, mas não é a mesma coisa que você ter ali a informação mesmo e sair do museu com mais conhecimento realmente do que é. E o MIS oferece sim visitas guiadas, tá? Tem um setor educativo do museu para que você conheça a história do museu e também de todas as obras de arte, de todas as exposições que estão em cartaz. E fica a dica mesmo, se programe para fazer uma visita real, assim, uma visita que você vai sair de lá, nossa, que bom saber de tudo isso. Você pode acessar, então, fazer o agendamento através do site do MIS, que é o www.mis.pr.gov.br, na aba do setor educativo. Então, é só você acessar lá. Vou repetir, mis, que é mis.pr.gov.br. E é isso? Não dá! Passou rapidinho hoje, né? Mas vocês ficaram com muitas dicas de passeio, não só nesse episódio, mas se você for maratonar a temporada de verão do Eu Amo Curitiba, vai ter muita opção de passeio, né, Mari? Não só a temporada de verão, né, gente? Que nem só de verão vive Curitiba. Tem bastante frio por aqui e tem dica também pra chuva. Entra lá, acesse, fica o convite para você acessar no portal Banda B, bandab.com.br, tem ali uma aba do Eu Amo Curitiba, do podcast Eu Amo Curitiba, com todas as matérias relacionadas a esses episódios, né, a esse podcast, que você pode ali consultar mais informações e assistir pelo YouTube, Banda B Oficial, @Banda B Oficial, mas também, se você gosta só de ouvir, você pode ouvir pelo streaming da sua preferência. Tá no Spotify, estamos no Deezer, estamos no YouTube Music também, para você acompanhar tudinho e depois deixar o seu recadinho e nos seguir nas redes sociais, né, Stephanie? Verdade. Vou dar uma dica também para quem tá ouvindo a gente. Vamos pegar o seu copo com água? Vamos pegar alguma coisa que você estiver aí bebendo. Vamos fazer o brinde com a gente. Ó, @Eu Amo Curitiba, #Eu Amo Curitiba. Vai lá, deixa o seu recadinho pra gente, né? Um brinde. Um brinde. E um beijo. Tchim, tchim. Um beijo no seu corapinhão. Até sábado que vem. Até mais. Coisas de Curitibano. O que eu amo em Curitiba? Eu amo a organização da cidade. Eu amo os espaços culturais. Eu amo a minha família, os meus amigos. Eu sou nascida e criada em Curitiba, então não tenho como não amar Curitiba. Eu amo os parques, as praças. Eu amo o que o Jaime Lerner construiu para nós.
Eu amo, às vezes, o clima, sair de manhã na chuva e voltar com o sol quente, ou sair com o sol quente e voltar com muito frio. É a minha cidade, então eu amo muitas coisas, mas o processo cultural, o centro histórico da cidade, eu adoro o centro de Curitiba. Eu amo tudo que essa cidade me proporciona, mesmo porque meus filhos e meus pais nasceram nessa cidade e eu também. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.